Meus amados irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe vocês de uma maneira muito poderosa. É com alegria que aqui estamos para ministrar mais uma palavra da parte de Deus. Antes, eu quero mandar uma saudação aqui para a dona Sandra. Deus abençoe, está nos ouvindo lá na Brasília. Tudo de bom ali no Pina. Quero mandar um abraço para todos os meus irmãos do Pina. Boa viagem. Mando saudação para os meus irmãos em Candeia, Barra de Angada. Olha, gente, irmãos de Candeias, né? Deixa eu mandar saudação também para o pastor Fernando Veloso, a dona Inácia, todo o povo de Deus. E eu recebo um zap aqui também para mandar uma saudação para os meus irmãos que estão ligados conosco. Um abraço para os meus irmãos Potiguar, lá no Rio Grande do Norte, não é? E também os meus irmãos em Natal, os natalenses. Um abraço para você, Sinara, Deus te abençoe, tudo de bom. Mando saudação para o pastor Arnob, um homem de Deus, né? Que Deus abençoe. Todos os meus irmãos na Bahia, muita gente ligada conosco, São Paulo, Rio de Janeiro, meus irmãos da Europa. Deus abençoe minhas irmãs na Itália, Sheila na Itália, minhas irmãs na Suíça. Enfim, o povo está nos ouvindo em vários lugares. Um abraço para meu amigo Pedro Guedes, em Lisboa. São pessoas maravilhosas que estão nos ouvindo perto, longe, e a gente abraça a todos, né? Pastora Cícera, pastora Olindina, mulher de Deus, vários pastores pastores amigos, eu estou falando dos amigos, tá? Tem de tudo nessa caminhada, né? Queridos, vamos meditar na palavra, gente, vamos? Hoje eu quero trazer uma palavra que Deus, assim, Ele colocou em meu coração. E pode ter certeza de uma coisa, que tudo o que Deus coloca no meu coração, eu transmito sem medo, sem pena. Eu convido os meus irmãos em Cristo Jesus para visitar o YouTube. Vai lá no YouTube, coloca Fernando Alves, o pastor das multidões, com humildade, tá? E você tem lá muitas mensagens tá? Eu já pensei até em parar e colocar essas mensagens no YouTube, sabe? Já tem bastante mensagem lá, mas enquanto Deus estiver dando a ordem e estiver dando para botar, a gente vai botando. Não é fácil, não. A guerra, viu? É uma guerra. Mas Deus é bom o tempo todo e toda hora. Vamos abrir a Bíblia Sagrada comigo e vamos ler a mesma. Vamos se alimentar espiritualmente, não é, irmão? Porque quando nós se alimentamos da palavra, nós crescemos, não é assim? Um abraço para Marcelo lá em Brasília, a irmã Genoveva em Brasília. Eita, gente, são pessoas maravilhosas que estão sempre ligadas, atento para ouvir a voz de Deus. Sede. O Marcelo disse: pastor, eu fico esperando aqui, pastor, a mensagem chegar. Eu fico, sabe, desejando a mensagem chegar para mim. Que coisa boa, rapaz. Sede de Deus. O caminho é esse. Não tem outro caminho. Vamos ler a palavra. Livro de 2 Reis. Meu Deus. 2 Reis, capítulo de número 5, e eu quero ler apenas um versículo para nós meditarmos, que diz assim: mas os seus servos, 2 Reis, capítulo 5, versículo 13, somente um versículo que diz: mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Agora vamos para Isaías, profeta Isaías. Mistério é esse, pastor? Mistério de Deus é mistério de Deus. Fique quieto e venha comigo para Isaías capítulo 55 e o versículo de número 8. Eu nem costumo fazer isso, né? Mas quando é coisa de Deus, é coisa de Deus. Eu não costumo, sabe, irmão? Eu não costumo.
Isaías 55, verso 8, que diz a palavra de Deus: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Amados, nós acabamos de ler a palavra em 2 livros da Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, versículo 13, e Isaías 55, versículo 8. Esse texto da Bíblia, como bem conhecemos a história, fala a respeito de um homem por nome de Naamã, quando tinha uma enfermidade e procurou o profeta mandou o recado para ele descer no Jordão, como bem conhecemos. E um dos servos dele disse para ele: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria, quanto mais ele apenas disse que se lave e será purificado. Por que ele disse meu pai? Porque ele considerava Naamã, ele sendo servo, ele considerava Naamã como um pai para ele. Disse meu pai, era uma forma de tratar com carinho, com zelo, sabe? Era uma forma de respeito, você está entendendo? Foi por isso que ele disse meu pai. Isso aqui, essa pequena palavra, ela, sem sombra de dúvidas, ela quebrantou Naamã, sabe? Quando ele disse meu pai, se fosse uma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, ele apenas diz que se lave e será purificado. A Bíblia diz que assim ele desceu o Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado, e sua pele tornou-se como de uma criança. Então, amados, observe comigo que os pensamentos dos homens, ele é totalmente diferente dos pensamentos de Deus. Os pensamentos dos homens, eles são pensamentos que destroem, são pensamentos que prejudicam, são pensamentos, na verdade, limitados. Isaías, ele teve uma experiência aonde ele fez um convite a um povo sedento, sabe, irmão? Porque ainda existem pessoas sedentas, ainda existem pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Só sabe o valor que tem a voz de Deus é quem consegue, quem tem a honra e, por que não dizer, quem tem o privilégio de ouvir a mesma. A gente sabe que não é para todo mundo. Como assim não é para todo mundo? Não é todo mundo que ouve. Não é todo mundo que para um pouco para dizer eu quero ouvir, eu sei que é Deus, eu vou ouvir, eu vou me alimentar. Então, Isaías se depara com o povo e ele disse para o povo: venham todos vocês que estão com sede, venham. Ele disse: as águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham também, compram e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Na verdade, Isaías estava passando para o povo a grandeza de Deus, o que Deus tinha para oferecer ao povo. Mas o povo, irmão, estava com os pensamentos totalmente longe e, por que não dizer, fora da vontade de Deus. E houve um momento que Deus bradou e disse que os pensamentos dele não era o pensamento do povo. Sabe, irmão, Deus, como grande e poderoso que ele é, para você entender melhor o que Deus tem para você.
se dependesse de Amã, ou de Naamã, ele voltaria do mesmo jeito que ele tinha chegado até o profeta. Mas alguém com carinho disse: meu pai, se fosse coisa difícil o senhor não faria? É só mergulhar e vai ficar purificado. E aí ele foi e recebeu a cura. É quando a gente vai para o livro de Isaías de novo, tem dia que a palavra é mistério, né? Deus bota para lá, bota para cá, bota para andar. Se está para andar, a gente anda. Mas o mistério está hoje aqui. Reis e Isaías. É o mistério de Jeová. Mas é mistério, o mistério de Jeová. Já ouvi assim, é mistério. Então, Isaías disse para o povo, falando a respeito dos pensamentos do povo. E Deus me deu essa palavra falando a respeito de pensamento. Só quem conhece o pensamento do ser humano é Deus. E eu disse: Senhor, como assim? O que é que o Senhor está querendo dizer a respeito dessa palavra? Aí o Senhor disse para mim: é porque, meu filho, se fosse depender do pensamento de Naamã, a caravana que estava com ele iria voltar decepcionado para a terra de onde eles tinham saído. Mas eu tenho meus instrumentos da terra que não aparecem, os instrumentos que não são reconhecidos, que não são apresentados, porque eu não tenho dúvida que o servo dele disse: meu pai, se não fosse uma coisa difícil, o senhor não faria? Observe que Deus, na hora, Deus foi lá na mente, porque Deus entra na mente, sabe? Deus entra na mente, Deus vai no coração, Deus trabalha grandemente, Deus mostra que Ele é Deus da minha, na sua vida. Deus mostra que Ele é grande, Deus mostra que Ele é poderoso. Deus foi na mente do servo e disse: mas meu Senhor, se fosse uma coisa difícil, o Senhor faria, meu Senhor. Que Deus tremendo. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Eu não sei qual é o teu pensamento para o dia de hoje. Eu também não sei qual é o teu pensamento. Eu não sei, é Deus quem sabe. Eita Jesus, que negócio é esse? É porque Deus, Ele sabe dos pensamentos das pessoas. E tem pensamento, eu vou falar que eu falo tudo. Deus sabe que eu não tenho medo de transmitir o que Ele manda. Tem pensamentos que eles não são de Deus, eles não vêm de Deus. Não é Deus que está nele. E quando o pensamento Deus não está nele, é importante que você tenha cuidado, porque se não é Deus, é o próprio diabo que está com pensamento. E o Senhor hoje está falando sobre pensamento. Meu Deus, eu tenho várias histórias, eu tenho respaldo bíblico para falar sobre isso, sabe, irmão? Eu tenho respaldo bíblico do pensamento negativo e do pensamento positivo. Sabe que tem pessoas que só pensam coisa ruim? Tem pessoas que só pensam o que não presta. E eu repreendo hoje, no final dessa mensagem, eu vou fazer uma oração pelos pensamentos. Você que está aí com pensamento negativo, o sangue de Jesus tem poder. Ai, meu Deus, como eu sinto a glória do grande, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo tem destruído muitas vidas, tem destruído muitos casamentos. Meu Deus, tem destruído pessoas que têm chamada de Deus, sabe? Um pensamento negativo. Pensamento negativo. Meu Deus, se você parar para analisar, você vai entender que Deus, na sua grandeza,
Deus operou de uma maneira tremenda e poderosa na vida do povo. Sabe para quê, irmão? Para mostrar para o povo que ele é Deus. Isaías, a gente não tem como comer, a gente não tem como comprar. Venha e compre sem dinheiro. É a Bíblia que diz. Tem pessoas que conseguem ou recebem a bênção de Deus sem dinheiro. Fulana não tem, não trabalha, fulana vive aí numa dificuldade. Como é que tem isso, tem aquilo? Foi Deus que deu. Cão, tira a mão, sai da frente. Para de querer atrapalhar, para de querer saber de onde veio, de onde não veio, como chegou, como não chegou, quem trouxe, quem não trouxe. São os pensamentos, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que que uma mulher que tinha um fluxo de sangue, presta atenção nisso aqui, aquela mulher, irmão, ela pensou assim: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu vou ficar sã. Está lá em Lucas, né? Está escrito em Lucas, capítulo de número 8, versículo 2, quando a mulher, ela teve a ousadia. A situação daquela mulher era uma situação, sabe, bem difícil. Mas ela disse: se eu tocar nas suas vestes, eu vou ficar sã. Pensamento, quando você sai para trabalhar com um pensamento positivo, pensamento bom, sabe? Deus lhe honra. Agora, quando você sai com um pensamento negativo, você paga preço. Dá tudo errado. Se você dá atenção, dá ouvido a quem tem pensamentos negativos, você não vai chegar a lugar nenhum. Qual é o teu pensamento para o dia de hoje? Deus conhece a tua mente. Deus conhece a tua mente. Deus conhecendo a vida do povo. Meu Deus. Ela é torigó, ela é plerigofá, meu Deus. Ela é terigodoadorigofá, meu Deus. O Senhor conhece a mente. O Senhor conhece tudo que se passa. E hoje Deus está falando sobre a sua mente. A sua mente, ela é de Cristo. Quem tem o controle dela é Deus. Você está entendendo? Eu não sei o que é que alguém, meu Deus, o que é que o diabo está querendo colocar na tua mente, meu Deus. Irmão, o diabo coloca, quando ele não coloca, ele joga as setas para a mente. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. As setas enviadas do diabo para a sua vida, pois o Deus Todo-Poderoso me dá essa palavra revelada para ministrar para você mesmo. O diabo quer te levar para caminhos que Deus não quer que tu esteja. O diabo quer te envergonhar, sabe? Quer ver você mal. Mas Deus é poderoso para lhe ajudar, para lhe levantar. Deus é poderoso para lhe colocar de pé. Deus é poderoso para agir na sua vida. Ele disse no livro de Isaías 55:8, ele disse: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Deus, irmão, conhece os pensamentos bons. Sabe, Deus sonda os pensamentos bons e os pensamentos ruins. Os pensamentos que não vêm dele. Mas creia que hoje, meu Deus, hoje é dia de libertação. É porque Deus, Ele quer libertar algo da sua mente que vive te atormentando, que vem te deixando mal, que vem te perturbando dia e noite. Entra, Jeová, na mente, entra mesmo. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o adversário não vai prevalecer, porque a sua mente, ela pertence
Há um Deus Todo-Poderoso, que fez o céu, que fez a terra, quem manda em tudo e quem manda em todos e em todas as coisas. Eita, Jeová, somente Deus é quem sabe como estar a tua mente, os teus pensamentos. Se Deus está falando de pensamento, é de pensamento que eu vou entrar. É de pensamento que tem que se falar. Aquele pensamento, sabe, que hoje vai dar tudo errado, que aquele pensamento, meu Deus, que eu nunca vou vencer. O pensamento do diabo é assim, sabe? O pensamento do diabo, você nunca vai vencer, não. Você nunca vai ter, você nunca vai conseguir. Tá vendo as coisas dando errado? É assim, irmão. É bombardeio do diabo, os bombardeios do diabo, o bombardeio daqueles que são usados por eles. Tem ou não tem? Tem. Se tem, é o que mais tem. Esse moço que falei lá em 2 Reis, capítulo 5, ele estava com bons pensamentos. Capítulo 5, versículo 13. Os pensamentos dele estavam, primeira, de luxo, como diz o ditado, sabe? Os pensamentos dele estavam maravilha. Quando ele viu que o rei, que o Naamã, o chefe de um exército, um homem de peso, um homem que tinha autoridade sobre um grande exército, quando viu que ele oscilou em dois pensamentos, ele disse, mas se fosse coisa pior o senhor não faria? E ele caiu em si, parou e mergulhou no Jordão. Está entendendo? Já Isaías, ele disse, usado por Deus. Ali Deus falou, irmão, para uma grande multidão. Qual era o pensamento do povo? O pensamento do povo é porque o povo estava, na verdade, gastando dinheiro naquilo que não era pão. E quando se gasta o dinheiro naquilo que não é pão, falta para o pão. Concorda? Está escrito onde isso aí, pastor? Está escrito no livro de Isaías 55:2. Ele disse, por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Escutem-me e coma o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Eu vou entrar nisso aqui. Isso aqui é muito sério. Tá vendo o que Deus está dizendo aqui, ó? Para você comer o que é bom. Deus está dizendo para você comer o que é bom. Como que é bom? Tá podendo comer o que é bom? Como que é bom? Tô podendo não, pastor. Então como que tem, que é bom também? Você está entendendo? Você está entendendo? Tem que comer o que é bom, irmão. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Ah, irmão, tá podendo comer uma fina refeição? Vai comer, minha querida. Vá, meu irmão, dê lugar na terra e diga que Deus é grande. Tem detalhes que a gente nem entra, porque o negócio é sério. Sabe o que Deus disse para o povo? Deem-me ouvidos. Escutem, eu quero que vocês escutem o que eu estou dizendo a vocês. Ouça-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. E minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder governante. Ele disse dos povos, com certeza vocês convocarão nações que não conhecem, passarão até você por causa do Senhor seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você o esplendor. Tem coisas que Deus dá a mim e dá a você e não dá a determinadas pessoas, e tem coisas que dá a determinadas pessoas e não dá a mim nem a você. Existe um mistério de Deus. Deus é quem sabe, Deus é quem conhece. Mas o Senhor está falando da mente, dos pensamentos. Cuidado, minha querida. Cuidado nos pensamentos, o que você está pensando. Que tem pensamento que ele vem exclusivamente do diabo. E é como se ele viesse pregasse na mente, entrasse na mente, ficasse dentro, sabe, fazendo reboliço dentro da mente. Meu Deus do céu, eita Jesus!
Mas o Senhor está dizendo que Ele é libertação, que Ele é mudança de vida. O Senhor está dizendo que Ele é aquele que trabalha, meu Deus. Eu escutei um testemunho de um determinado irmão. Diz que o irmãozinho, ele queria pregar a palavra de Deus, irmão. E o pastor dele disse: pastor, dá uma oportunidade aí para eu pregar, pastor. Eu estou com uma sede de pregar a palavra. E o pastor dizia a ele assim: fique no óleo, fica no óleo, sabe? Fique no óleo. E o pregador, meu Deus, o pregador orando, lendo Bíblia, comendo palavras, sabe? Pastor, dá uma oportunidadezinha. Por que esse pastor não dá oportunidade a ninguém, sabe? Dá uma oportunidade, pastor, fique no óleo. Toda vez que o irmãozinho ia pedir oportunidade a ele fique no óleo. Fique no óleo, fique no óleo. E o irmão ficou tanto no óleo, sabe? Que o irmão foi para um terreno baldio, um lugar. E ele, quando chegou lá, começou a pregar a palavra. Botou a Bíblia, orou primeiro, começou a pregar. Tome Bíblia, não tinha ninguém, o terreno era baldio, né? E ele tome Bíblia, pregando e tal, e tome Jesus para cima. Tome Jesus, tome Bíblia, tome lapada, tome comida e quem tem, sabe, glória da glória, quem tem, e tome Bíblia, pregou, disse: agora eu vou orar. Vou orar, se tiver alguém que quer aceitar Jesus, que venha. Terreno baldio, irmão, em cima de uma pedra grande. Não tem ninguém, Deus abençoe. A minha responsabilidade, sabe? Ele cheio de Deus, não olho. Querem pregar na igreja e o homem botando o pé para ele não pregar. Tem gente assim, irmão. Bota o pé, bota a mão, bota o corpo todo. Sabe quando não vai mandar o outro ir? Vai lá, deixa não, trava, segura, não dá não, oportunidade não. É assim que acontece. Eu falo tudo que eu não tenho medo de falar, porque isso é verdade e não é mentira minha. Isso é verdade, sabe? E ele pregou, disse: tá bem, Deus abençoe. Foi embora, missão cumprida. E quando é no domingo à noite, isso foi durante a semana, quando é no domingo à noite, ele está na igreja. E aí ele está na igreja e termina uma pregação, aí uma pessoa vem para frente, está aceitando a Jesus. Ele diz: não, eu estou apenas confirmando a minha convenção, porque eu estava para fazer algo na minha vida, fazer algo que não agrada a Deus. Eu estava escondido numa loga lá da pedra, lá numa toca lá da pedra, escondido, que ninguém sabia que eu estava ali. Terreno baldio, chegou o irmão e pregou a palavra. E depois que ele pregou, ele fez o convite, falou: você que está aí, Deus sabe quem é você. Deus é tremendo demais. E ele disse que se converteu lá mesmo, não identificou-se para o irmão, mas estava confirmando. Se eu não sei quem é o irmão, eu só sei que foi lá e pregou e falou, eu entendi, recebi a mensagem, me converti lá. Disse: Jesus, eu te aceito aqui. Eu e Deus e eu estou apenas confirmando. E quando ele disse isso, o irmãozinho lembrou e disse: eita, foi aquela mensagem que eu ministrei naquele... Meu Deus, Deus é tremendo, Deus conhece os pensamentos. Você está entendendo o que Deus está batendo hoje na tecla do pensamento? Porque um pensamento negativo, ele atrapalha você chegar onde Deus quer. O pensamento negativo, ele atrapalha você alcançar as bênçãos de Deus. Pensamentos negativos, irmão, sabe? Pensamentos que não vêm de Deus. Deus disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não é o pensamento de vocês. Porque ele disse: os seus caminhos não são os meus caminhos. Declara o Senhor. Ele disse: assim como o céu. Os céus são mais altos do que a terra também. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Os pensamentos de Deus, ele vai muito mais além.
Os caminhos de Deus é muito mais além. Eu prometi a você fazer uma oração e eu vou orar por você no final dessa mensagem. Escute. A mensagem de Deus hoje para você é: não deixe com que os pensamentos do diabo venham tomar conta da sua vida, nem levar você para lugares que Deus não quer que você vá. Eita, Jeová! Quantas pessoas que o adversário investiu, atingiu, e que hoje, meu filho, hoje está dentro de uma caverna. Você está pensando que quando o profeta, ele correu para a caverna, você não está pensando que houve setas diabólicas aqui, ó, na mente. O diabo, ele trabalha muito na mente das pessoas. E ele tem bombardeado, meu Deus. Eita, Jeová, joga mesmo. O Senhor está dizendo, ai, meu Deus, que os pensamentos do diabo, eita, na tua vida eles estão sendo destruídos. Deus está colocando por terra hoje. Tu crê, tu estás entendendo o que Deus está te dizendo? Alguém está esperando, dizendo, ela vai cair, ele vai ser destruído, ela vai sair do lugar, ele vai sair do lugar. Vai não, é mentira do diabo, porque Deus hoje está quebrando, está destruindo, está desfazendo de todos os pensamentos ao contrário. Quantos pensamentos ao contrário Deus fala para mim? Sabe, pensamento de suicídio, pensamento de, meu Deus, de tanta coisa. Sabe, pensamento de sair de casa, pensamento de acabar o casamento. É tanto pensamentos que não vêm de Deus. São vários, você está entendendo? É para mim, pastor, é para você mesmo. Sabe por que o profeta, depois que lutou com os profetas de Baal, ele foi para a caverna? Sabe por quê? Porque a notícia era que ele iria morrer. A notícia era que Jezabel estava procurando ele, ia matá-lo, ia destruir a vida dele. Aquela palavra pequenininha entrou na mente do profeta. O profeta disse, eu tenho que me esconder. E eu provo para você na Bíblia. Eu provo na Bíblia, sabe por quê? Porque quando Deus mandou o anjo, que ele estava lá deitadinho, deitou lá no deserto. Deus mandou o anjo, levanta e come, muito comprido é o teu caminho. Deus não quer tu aqui não, levanta. E aí Deus alimentou ele, para ele caminhar 40 dias e 40 noites, para ele ir mais além. O que acontece? Depois ele entra numa caverna. Aquilo ali era o diabo, disse, ela vai te pegar, ele vai te achar. Cuidado, era o diabo, sabe? Como diz o diabo. Era o diabo perturbando, ele tem te perturbado, ele tem